A maioria dos homens acredita que para atrair uma mulher é preciso fazer mais, falar mais, insistir mais, demonstrar mais. Mas existe um tipo de homem que não joga esse jogo. Ele não persegue, não tenta impressionar, não compete. E mesmo assim, provoca algo que poucos conseguem entender. Quando um homem sigma entra em um ambiente, ele não tenta chamar atenção. E ainda assim, a energia muda. Ele não busca validação, não força conversas, não se esforça para agradar. Ele simplesmente é, e isso desconcerta. As mulheres nem sempre sabem explicar por que se sentem atraídas por ele, mas sentem. Não é a aparência, não é o status, é a forma como ele se move, como fala, como silencia, como não precisa. Hoje você vai descobrir 9 comportamentos que os homens sigma demonstram quando estão perto de mulheres. Padrões sutis que revelam uma mentalidade diferente, profunda e perigosamente magnética. Fique até o final, porque isso explica por que alguns homens não perseguem, e ainda assim nunca são esquecidos. Número 1. Ele deixa que o mistério fale por ele. A maioria dos homens sente a necessidade de se explicar, de preencher silêncios, contar toda a própria história, provar quem são antes que o interesse acabe. O homem sigma não funciona assim. Ele entende que o interesse não nasce da informação, mas do espaço. Quando está perto de uma mulher, não tenta impressionar nem acelerar a conexão. Ele responde quando é chamado, mas não entrega tudo de uma vez. Sua história não se expõe, ela se revela com o tempo, e esse vazio parcial cria algo poderoso: curiosidade. Ela sente que há algo a mais ali, algo que não está disponível gratuitamente. Não porque ele esteja jogando, mas porque não sente necessidade de se validar. Enquanto outros preenchem cada silêncio por desconforto, ele se move com calma. E nesse silêncio controlado, sua presença pesa mais do que 1000 palavras. O mistério não é uma estratégia para ele, é uma consequência natural de saber quem é e não precisar provar nada. Número 2. Ele brinca com atenção e depois se afasta sem aviso. O homem sigma entende algo que a maioria ignora. A tensão não se cria insistindo, mas sabendo a hora de recuar. Quando interage com uma mulher, pode ser leve, até brincalhão, mas nunca permanece tempo demais nesse estado. Ele acende a chama e depois volta à calma. Não se apega ao momento nem tenta prolongá-lo para obter validação. Essa alternância cria uma sensação estranha, quase magnética. Ela sente conexão, mas também ausência. Presença, mas não disponibilidade total. Enquanto outros tentam sustentar a atenção a qualquer custo, ele permite que o silêncio faça o trabalho. Não precisa confirmar se agradou. Não precisa de reação imediata. Seu afastamento não é rejeição, é controle emocional. Esse contraste entre proximidade e distância mantém a mente dela ativa, perguntando-se quando sentirá aquela energia novamente. Não porque ele esteja jogando, mas porque seu ritmo interno não depende da resposta externa. Número 3. Ele é emocionalmente claro, mas impossível de prever. O homem sigma não esconde o que sente, mas também não anuncia. Se está confortável, fica claro. Se algo não agrada, também. Ele não usa máscaras nem exagera emoções para causar impacto. Sua clareza emocional é real, calma, sem drama, mas o que vem depois nunca é previsível. Ele pode demonstrar interesse hoje e amanhã estar totalmente focado no próprio mundo. Não por jogo, mas porque vive o presente. Ele não planeja reações para provocar nada, apenas responde ao momento. Essa combinação desconcerta. Ela sente que ele está ali, presente, verdadeiro, mas não consegue antecipar seus próximos passos. Não sabe se ele vai escrever, esperar, propor algo ou seguir adiante. Essa imprevisibilidade não nasce do caos, mas da coerência interna.
Ele não age para causar efeito, age conforme sente naquele instante. E isso o torna impossível de decifrar completamente. Número 4. Ele para de investir quando o interesse não é recíproco. O homem sigma percebe desequilíbrios antes que se tornem óbvios. Ele não precisa de sinais dramáticos para entender quando a energia deixa de fluir dos dois lados. Se percebe que é sempre ele quem inicia, quem sustenta a conversa, quem empurra a conexão, algo dentro dele se ajusta. Ele não se irrita, não cobra, não exige explicações. Apenas observa e recalibra. Sua atenção é valiosa e não é entregue onde não há reciprocidade. Enquanto muitos homens dobram os esforços quando sentem distância, ele faz o oposto. Diminui a presença sem alarde, não pune, não manipula, não tenta provocar reação. Apenas retira sua energia e deixa que a realidade se revele sozinha. Se ela dá um passo à frente, ele responde. Se não, segue seu caminho sem ressentimento. Para ele, interesse verdadeiro não se força, ou existe ou se deixa ir. Número 5. Ele não muda suas opiniões para agradar. O homem sigma não adapta seu pensamento para se encaixar. Quando expressa uma ideia, o faz por convicção, não por necessidade de aprovação. Se gosta de algo, diz naturalmente. Se não concorda, também. Ele não busca criar concordância artificial, nem suavizar sua postura para ser aceito. Essa coerência gera uma tensão interessante, porque ele não tenta agradar a todo custo. Não debate para impor, nem discute para vencer. Apenas permanece fiel ao que pensa. Essa firmeza transmite estabilidade emocional. Ela percebe que está diante de alguém que não se molda conforme a reação do outro. E isso gera respeito. Quando ele concorda, é genuíno. Quando discorda, também. Essa autenticidade constrói confiança porque elimina a sensação de atuação. Com ele, o que se vê é o que é. E em um mundo cheio de máscaras, isso se torna profundamente atraente. Número 6. Ele fala o necessário e não se explica demais. O homem sigma não sente a necessidade de justificar cada palavra. Quando comunica algo, faz com clareza e para ali. Não adiciona desculpas, não repete a ideia de 1000 formas, não tenta garantir que o outro esteja completamente convencido. Ele confia que foi entendido. Essa segurança cria uma sensação diferente, firme, calma, sem ansiedade. Enquanto muitos homens falam demais por medo de serem mal interpretados, ele deixa espaço para que o outro processe. Não se explica em excesso, não suaviza seus limites, não pede desculpas por existir. Se diz não, é não. Se diz sim, é sim. Essa economia de palavras transmite autoridade emocional. Não porque queira impor, mas porque confia no próprio critério. E quando alguém fala sem a necessidade de convencer, cada frase ganha mais peso. O silêncio entre suas palavras também comunica. E esse silêncio, quando bem usado, diz muito mais do que qualquer explicação longa. Número 7. Ele não reage a provocações emocionais. O homem sigma percebe quando uma situação tenta provocar uma reação. Comentários soltos, comparações desnecessárias, insinuações feitas para despertar ciúme ou insegurança. Ele reconhece isso, mas não morde a isca. Não porque não sinta nada, mas porque entende a origem do estímulo. Sabe que muitas vezes não é verdade. É apenas um teste silencioso. Em vez de reagir por impulso, mantém o centro. Sua calma desmonta a intenção por trás da provocação. Ele não precisa provar controle, ele simplesmente o exerce. Essa ausência de reação confunde, porque quebra o padrão esperado. Onde outros se exaltam, ele permanece estável. Onde outros se explicam, ele observa. Essa serenidade comunica força emocional sem palavras. Mostra que sua segurança não depende da validação externa nem do conflito. E quando alguém tenta tirá-lo do eixo sem sucesso, algo muda na dinâmica.
A atenção deixa de estar no jogo e passa a estar nele. Número 8. Ele não força a conexão quando ela não flui. O homem Sigma percebe quando uma interação flui naturalmente e quando começa a ficar pesada. Não precisa de grandes sinais para notar. Basta uma conversa que perde ritmo, silêncios desconfortáveis ou uma energia sustentada apenas por esforço. Nesse ponto, ele não insiste, não tenta ressuscitar algo que já não se move sozinho. Permanece educado, presente, respeitoso, mas deixa de empurrar. Não tenta criar química onde ela não existe. Ele entende que conexão verdadeira não se negocia nem se constrói à força. Quando percebe que tudo exige esforço demais, se afasta com calma. Não some abruptamente, nem cria confusão intencional. Apenas deixa de avançar. Para muitos isso é desconcertante, porque não há conflito nem drama. Apenas clareza. Ele confia que o que é real flui sem pressão. E se não flui, aceita o sinal e segue em frente sem ressentimento. Número 9. Ele escuta sem tentar consertar tudo. O homem Sigma sabe quando falar e quando apenas estar presente. Quando alguém se abre com ele, não corre para oferecer soluções. Não transforma toda a emoção em um problema a ser resolvido. Ele entende que muitas vezes a outra pessoa só precisa de espaço para se expressar. Ele escuta com atenção real, sem interromper, sem antecipar, sem competir por compreensão. Sua presença é firme, tranquila, disponível. Não invalida o que o outro sente, nem minimiza a experiência com conselhos desnecessários. Deixa as palavras fluírem, deixa as ideias se organizarem sozinhas. E só quando percebe que sua opinião é solicitada, ele a oferece com clareza e simplicidade. Essa capacidade de sustentar o silêncio sem desconforto cria uma conexão profunda. Porque sentir-se ouvido sem ser corrigido gera confiança. E essa confiança é algo que poucos homens sabem oferecer. Se você reconheceu alguns desses comportamentos em si, não é coincidência. Eles não são truques, nem técnicas, nem gestos ensaiados para causar efeito. São o resultado de uma forma diferente de estar no mundo. O homem Sigma não busca se destacar, mas sua presença é sentida. Ele não persegue atenção e por isso a atrai. Não se adapta para se encaixar e justamente por isso se torna impossível de ignorar. Esse tipo de homem não se constrói copiando comportamentos, mas entendendo a própria natureza e deixando de agir por necessidade. Quando isso acontece, as dinâmicas mudam sozinhas. As pessoas reagem diferente, as relações se transformam e a energia se reorganiza. Se algo disso ressoou em você, é porque você já reconhece esse padrão dentro de si. E quando alguém começa a enxergar isso, não consegue mais deixar de ver. Fique por perto. Aqui não se ensina a impressionar, aprende-se a ser. E se quiser aprofundar ainda mais essa mentalidade, assista ao vídeo que aparece na tela. Lá você vai entender por que alguns homens nunca perseguem e ainda assim são sempre lembrados.